Estou na faculdade agora, vou assistir aula, está estudando meu amigo lá. Pessoal, então, beleza? Boa noite novamente. Boa noite, Aleph. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo aceito convite para ser banco do trabalho do Aleph. Peço silêncio para todo mundo, por favor. Você vai ter aí 10 a 14 minutos para apresentar o seu trabalho para a gente, Aleph. Depois a gente vai fazer algumas considerações para a gente poder depois atribuir avaliar, né, que seu trabalho está ganhando nota. Então, você já está no jeito aí, tranquilo? Eu vou pôr aqui então para começar. Pode começar aí, tá? Então, boa apresentação, professor. Boa noite a todos. Boa noite. O trabalho de conclusão de curso tem como objetivo de apresentar o estudo das proteções, extensões de corrente de um inversor de frequência. O professor orientador é o Lucas Silvestre Chaves. E inversores de frequência ou drivers. É o equipamento mais utilizado no mercado para controle de velocidade de cargas. Ele, além de fornecer um controle eficiente de corrente e de frequência, ele é utilizado em diversos tipos de aplicação, como, por exemplo, indústria petroquímica, geração de energia, naval e mineração. E o objetivo desse trabalho, a justificativa para a realização desse trabalho, são as seguintes. Primeiro, a mudança no cenário de atuação desses inversores, ou driver, como são chamados, essa tecnologia embarcada. No início do seu surgimento, os drivers eram utilizados apenas para acionamentos de carga simples e pequenas movimentações de carga, mas com o desenvolvimento através da eletrônica de potência desse dispositivo, ele começou a ser aplicado nas proteções do sistema que ele está empregado. Então, isso já agrega uma nova função ao inversor. Juntamente a isso, a sua característica construtiva, como podemos ver, os dispositivos semicondutores, por serem circuitos estáticos, caso ocorra algum distúrbio, ele já está em curto-circuito, como a gente pode ver nessa configuração de um módulo de fase, que são os semicondutores S1, S2, S3 e S4. Juntamente as falhas que podem ocorrer no drive, com os defeitos suscetíveis a ocorrer na carga e na alimentação, é necessário uma bateria de testes em fábrica para garantir a eficiência na proteção desse painel. O objetivo geral é apresentar o estudo das proteções em um drive de média tensão. Juntamente a isso, vamos ter uma breve introdução sobre inversores, um resumo sobre as etapas do teste e exibir os resultados das atuações de sinais. Com isso, podemos fornecer materiais para estudos futuros. Então, o inversor de frequência é definido por alguns autores como uma forma precisa de controlar o torque e velocidade de um motor, como foi citado anteriormente, controlando a sua frequência e corrente. Resumindo um driver nesse diagrama de blocos, a gente pode ter que o driver é todo esse sistema embarcado. Quando a necessidade do cliente ser alimentado por uma corrente alternada, ele precisa de ter um retificador. Quando esse driver já é alimentado com uma fonte externa DC, não há necessidade, essa alimentação vem direto para o seu DC-link. No retificador pode ser composto por diodos ou por semicondutores, GBTs, quando há necessidade desse driver fornecer ser um driver regenerativo, ou seja, fornecer novamente energia para a rede. É um exemplo que a gente tem em painéis eólicos, painéis fotovoltaicos. A fonte externa DC entra no DC-link, é onde que o seu nível de tensão está mais elevado, pois ela está na forma DC. As medições de tensão vão ocorrer nessa etapa. Juntamente no DC-link a gente tem os fios capacitivos, tudo, com o objetivo de garantir essa tensão puramente contínua na entrada do inversor. Alguns autores definem como circuitos estáticos, ou seja, que não tem partes móveis. Então, o dispositivo semicondutor de média tensão, ele precisa de ter a segurança de suportar um elevado nível de tensão sem ocorrer a condução, porque caso isso ocorra, pode gerar explosão do próprio driver. Aqui a gente tem um exemplo de 3 módulos de fase, num inversor trifásico, onde a gente pode ver que
com o dispositivo de modulação, vai fazer a condução e alimentar a carga trifásica. Como é feita essa modulação? A modulação mais comum encontrada é a modulação PWM. Dentro da modulação PWM, há algumas divisões. O drive abordado, que será demonstrado nos exemplos, utiliza a modulação por largura de pulso senoidal, que é o SPWM. Essa modulação consiste em comparar duas formas de onda, onde você tem sua forma de onda de referência e uma forma de onda triangular. A sua portadora, que tem a referência de frequência para a sua carga definida, e as interseções entre essas duas formas de onda definem os pontos de chaveamento, como é possível ver na figura a seguir. Aqui a referência com a frequência desejada para a carga e a triangular com os pontos de interseção. Toda essa informação vai ser explicada posteriormente onde ela fica armazenada. Aqui a gente consegue ver a resultante da interseção entre essas formas de onda. Esse é um exemplo de um chaveamento de tensão de um driver 74003 GE, onde a gente pode ver o nível de tensão CC de entrada 4.720 volts e a sua tensão na saída do inversor 3.370 volts. Na maioria das cargas, não se preocupa com a forma de tensão que ela recebe, e sim com a corrente e frequência, como foi citado anteriormente. É possível ver no material entregue que a forma de corrente ela sai o mais próximo possível de uma forma senoidal. Os estudos de sobretensão e sobrecorrente, que são os erros mais críticos em um driver, eles podem... Esse termo quer dizer que algum dessas grandezas não está num nível esperado pelo painel, e pode ser um comportamento anormal na carga, um motor preso, ou um mau dimensionamento dos cabos, ou uma descarga atmosférica, ou até mesmo uma característica de chaveamento. O SPWM tem essa curiosidade de gerar um refluxo nos cabos durante o seu chaveamento. E, para isso, o driver precisa de garantir a proteção, já que ele passa a ter essa função agora, não somente de ligar e desligar e controlar a torque e velocidade, e sim proteger todo o sistema. Então, ele precisa de isolar os sinais, pois há uma diferença enorme de potencial entre o circuito de proteção e o circuito de carga. E ele utiliza de leitura de sinais digitais e analógicos dentro de uma central integrada, tudo isso com a necessidade de um altíssimo tempo de atuação, pois o IGBT está chaveando na casa de microsegundos, então ele precisa ser compatível para proteger esse IGBT. Aqui a gente consegue ver a isolação de sinais utilizados o nome desse isolador é GPO3, é um material que tem um verniz aplicado, ele isola completamente todo o circuito, garantindo nenhuma interferência. E a comunicação entre, como a gente pode ver, aqui é a parte de controle. Com esses modos de fase, são feitas através de fibra ótica, que impede qualquer tipo de ruído com o driver. A gente consegue ver o controlador dedicado, ele é o cérebro do driver. É nele que ficam armazenadas aquelas informações de chaveamento, as características da onda de referência e a onda triangular. Nele vem toda a configuração de proteção do driver. É setado todas as referências e ele tem a velocidade compatível ao chaveamento. A captura de tensão é feita no DC-Link, seja visto que qualquer variação de tensão na saída AC vai refletir na sua tensão DC no DC-Link. Então, a gente pode fazer a medição somente no barramento DC através dessa placa de captura, onde esse ponto é aterrado, chega diretamente da barra de tensão no ponto D, e nos pontos A, B e C são saídas, que vão direto para aquele controlador dedicado mostrado anteriormente. O mesmo é feito com a captura de corrente, só que a corrente é capturada na entrada do módulo de fase e na saída do módulo de fase, com a necessidade de enxergar algum defasamento entre elas, e ela é feita por indução, através de transformadores de corrente.
o material o condutor que vai ter sua tensão, sua corrente medida, fica dentro da janela do TC, enquanto um dos cabos é aterrado e o outro cabo vai direto para o controlador dedicado. É importante frisar o sentido de medição, já que a gente tem um sentido de corrente. Uma inversão nesses transformadores pode acarretar também um distúrbio no drive. A realização dos ensaios e a interpretação do sinal, a interpretação é feita pelo controlador dedicado. E a realização dos ensaios em fábrica, simulando realmente as situações que ele pode submeter em campo e seguindo uma tabela de referência já embarcada no controlador. Então, utilizando uma fonte externa de corrente de tensão conectada ao driver, a gente tem que acompanhar a ocorrência do trip no painel e a acusação pelo software, ou pela central IHM, que é uma central interface homem-máquina. O termo trip é um termo utilizado para designar alguma falha no componente quando ele está desligado por ocorrência de um distúrbio. Não está desligado somente porque o operador deixou ele desligado. Seguindo as tabelas retiradas de um drive 7403, onde a sua corrente nominal é 730 amperes, essa tabela é enviada ao controlador dedicado. A gente tem que, com um PU, 730 amperes, um PU, nenhuma ação deve ser tomada pelo painel. Mas, mediante a 892 amperes, 1.24 PU, é o primeiro estágio de trip, de corrente, o software trip. Esse software trip ele é necessário, pois, como foi citado anteriormente, é a ocorrência de falhas da carga de forma lenta, não é a sobrecorrente de uma forma rápida. Então ele acusa essa falha e ainda continua monitorando para um segundo nível de trip, que é o hardware trip, 949 amperes, 1.3 PU. Aqui a gente tem um gráfico extraído do software, onde a gente tem a leitura de corrente no barramento positivo e a leitura de corrente no semiciclo negativo. É feita essa comparação justamente para não ter nenhuma defasagem nem no próprio sinal de corrente de um semiciclo positivo para o negativo, onde a gente não observa nenhuma ocorrência de falha, um PU, como esperado, mostrado na tabela, e aqui são sinais de referência. Utilizando a fonte externa, foi aplicado um nível maior de corrente, onde é possível ver a atuação no barramento positivo de corrente. E a leitura indicando no barramento positivo 1.25 PU. Continuando aplicando um nível maior de corrente, a gente consegue ver que o software trip ocorreu no barramento positivo, negativo, e a ocorrência do hardware trip no barramento negativo e positivo, que é o segundo estágio de trip, onde a gente pode ver a leitura de 1.32 PU. O mesmo ocorre para a tensão, só que a tensão já tem um nível de trip predefinido, o hardware é instantâneo, não tem um software trip para tensão, onde, como foi citado no driver, 4.000 volts seria o sinal de hardware trip, 1.25 PU, e o driver opera com 3.200 volts, como foi mostrado anteriormente no gráfico. Fazendo essas leituras de tensão no barramento positivo e no barramento negativo, a gente consegue ver que durante esse tempo, onde o nível de tensão estava estável, não houve nenhuma ocorrência de trip. E aqui a gente pode ver a atuação do segundo estágio de pré-carga, que são garantindo você carregar seu DC-Link em duas etapas para que seus capacitores, os seus filtros, não recebam diretamente um nível elevado de tensão. Ao aumentar essa tensão nos dois barramentos, a gente consegue ver a acusação dos dois trips, no barramento positivo e no barramento negativo, com 1.25 PU, conforme foi mostrado na tabela anterior. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que os dispositivos semicondutores eles estão passando a ter um papel não só de gerar a tensão necessária, mas também proteger todo o painel. Como pode ser citado com dados de fábrica, alguns painéis de segmento eólico já estão substituindo seus disjuntores de entrada, retirando seus disjuntores de entrada, pois esse dispositivo, como a gente pode estudar, eles têm seu tempo de proteção em milissegundos, enquanto seu IGBT chaveia em microsegundos. Então, quando ele vai abrir para proteger o drive, já
já é desnecessário. Os dispositivos comuns, o relé e os disjuntores, ficam obsoletos e os drives eles passam a exercer essa função principal de proteção no sistema, agregando mais confiabilidade e mais segurança, já que é um dispositivo de potência com um nível de inteligência muito maior. Como projetos futuros, a gente pode estudar a topologia dos investidores que a gente tem no mercado. São duas topologias presentes, a NPC e NPP, e todas elas ainda têm aquela deficiência, como citado no início, de ainda ter aquele curto. Caso o drive ainda fica muito dependente do semicondutor, a gente ainda não consegue ter uma proteção para aquilo. Isso é um objetivo do estudo futuro. Essas são as referências utilizadas para a realização do trabalho. E obrigado.